Perdão. Olha lá, galerinha, na página 75 do exercício 61, fala o seguinte, ó. Um pássaro repousa em um fio, em um dos fios de uma linha de transmissão de energia elétrica. O fio conduz uma corrente elétrica I igual a 1000 ampere. I igual a 1000 ampere. E sua resistência por unidade de comprimento é de... Como ele está falando da resistência por unidade de comprimento, ele não está dando R, ele está dando R dividido pelo L, que é o comprimento do fio. É 5 vezes 10 na menos 5 ohms por metro. A distância que separa os pés do pássaro ao longo do fio é de 6 centímetros. Então, vou fazer um desenho aqui. Isso é um passarinho. A distância não permite perceber que é um passarinho. Mas ó, a distância entre as patinhas do passarinho é o bico. É 6 centímetros. Beleza? Tem uma corrente de 1000 ampere atravessando o fio. O passarinho está feliz. Olha ali, feliz. Certo? Não está morto. Por que será? Vamos calcular. A diferença de potencial em milivolts entre os seus pés vale... Ele quer saber a voltagem entre os pés do passarinho em milivolts. Lembrando que mili é 10 na menos 3 volts. Isso talvez é o que deixa a questão mais perigosa. Uma bela questão. Na verdade, eu achava que ia falar, muito obrigado, eu achava que falaria de resistividade a questão, mas não chegou a esse ponto. Galera, com a aula que eu te dei, tu tinha R é igual a V sobre I, que eu até recomendei que tu pegasse o I que está dividido e passasse multiplicando, né, para ficar V igual a R vezes I. Se ele está pedindo o V no passarinho, tu tem que achar o R e o I. Aí é que tá, ó. Na verdade não é no passarinho que o I está passando no fio. Mas como o passarinho está encostando nesses dois pontos do fio, eu vou calcular, usar o I do fio mesmo. Eu vou calcular a diferença de potencial no fio. E como o passarinho está de um ponto para o outro, ele também está sob essa diferença de potencial. Só que aqui que está o detalhe, ó. Ele já forneceu a resistência deste tamanho? Não, ele forneceu a resistência por 1 metro. Já que eu quero a resistência para 6 centímetros, o que eu vou usar? Isso, eu vou usar isso aqui, ó. R sobre L é igual a 5 vezes 10 na menos 5. R sobre... Qual é o L do fio que eu quero? 6 centímetros é 6 vezes 10 na menos 2. 5 vezes 10 na menos 5. Está dividido, passa... R é igual a 5 vezes 10 na menos 5 vezes 6 vezes 10 na menos 2. A resistência elétrica daquele pequeno pedaço de fio ficou 5 vezes 6, 30 vezes 10 na menos 11 ohms. Ou ainda 3 vezes 10... Perdão. 3 vezes 10 na menos 6 ohms. Show de bola! Agora que eu sei o R e já sei o I, eu vou calcular a voltagem sobre a qual o passarinho está. R, 3 vezes 10 na menos 6. I, 10 na 3, muito obrigado. A voltagem que está atuando no passarinho ficou 3 vezes 10 na menos 3 volts. Como ele quer em milivolts, a resposta é o próprio 3. Então uma questão bonitinha essa, bonitinha, gostei. De novo, ele falou o I no fio, ele falou a resistência por cada metro de fio. Como o passarinho está entre dois pontos que distam 6 centímetros, eu peguei o R sobre L que ele me deu, e como eu sabia o L, 6 centímetros, está dividindo, passa multiplicando, calculei a resistência desse pedaço de fio. Para calcular a voltagem que atua num certo pedaço de fio, pega a resistência daquele pedaço, multiplica pela corrente. Calculei a voltagem, 3 milivolts. Ele quer o 3 do milivolts, é o gabarito. Boa pergunta, fala, Guilherme. O passarinho vai fazer a mesma função do que o legal que ele fala lá. Boa pergunta, cara. Boa, interessante a tua colocação. Tá? Na verdade, o passarinho não sofre o problema da eletrização, porque o passarinho nem chega a se eletrizar.
porque ele não é condutor como o metal que encosta nele quando vem o helicóptero, certo? E o interessante do passarinho, o que mantém o passarinho vivo ali na hora, é o fato de a distância entre as pernas dele ser pequena. Se ele encostasse num ponto do fio aqui e no outro ponto do fio lá adiante, com uma distância grande, a diferença de potencial de um ponto para o outro seria enorme, aí ele poderia ser eletrocutado. Então o que mantém o passarinho vivo quando ele está pousado no fio é o fato de a distância entre as patinhas dele ser pequena. Certo? Interessante isso, né? Galerinha, olha só. Essas questões aqui já, de certa forma, até ultrapassaram um pouquinho o nível que eu pretendia para o começo da aula. Porque nesse começo de aula eu queria relembrar as partes principais de eletrodinâmica estudadas na última aula, fazendo os 3 exemplos mais bobinhos que existem sobre eletrodinâmica para a gente começar. Então olha só, vamos bater um papinho sobre eletrodinâmica.